Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Edson com matemática mais uma vez. É isso aí. Olha só, meus queridos, na aula de hoje teremos um assunto baseado na geometria. Nas últimas aulas trabalhamos um pouco da álgebra, né? Trabalhando as operações com monômios e polinômios, né? Simplificação algébrica também, redução de termos semelhantes. E agora vamos dar um espaçozinho para nós trabalharmos um pouco a geometria. Claro que depois vai voltar novamente esse assunto da álgebra aí com os monômios e os polinômios. Mas agora eu peço concentração de vocês nesse assunto novo, que é bissetriz e mediatriz, né, em uma figura geométrica. Tá? Vocês, ano passado, já trabalharam um pouco, já viram essa situação da bissetriz, né? Na qual a bissetriz, conceitualmente a bissetriz, ela é uma semirreta que divide um ângulo ao meio, tornando as duas partes congruentes, ou seja, as duas partes com medidas iguais. Um exemplo teórico: se você tem um ângulo aí de 60 graus, tá? E vai tornar a sua bissetriz dividida esse ângulo ao meio, os dois ângulos que vão ficar divididos serão dois ângulos de 30 graus. Então, o objetivo dessa bissetriz aí é dividir o ângulo ao meio, tornando ângulos congruentes, ok? Esses ângulos têm que ser congruentes, ou seja, as duas medidas têm que ser iguais. Beleza, criança? Então, vamos lá para os nossos trabalhos. Me acompanhe aqui, meus queridos. Bom, esse assunto vocês vão estar vendo aqui no livro didático, da página 24 à página 27, tá? São dois pequenos assuntos sobre bissetriz e mediatriz, bem simples, tá? Não é um conteúdo muito extenso e dá pra gente trabalhar essa parte da geometria, ok? Então, vamos lá? Bom, gente, primeiro a bissetriz, tá? Bissetriz ou bissetriz, do jeito que você quiser pronunciar. Porém, essa bissetriz, ela vai tornar um ângulo total em dois ângulos congruentes, com medidas congruentes. Independente do jeito que venha o ângulo, tá? Se ele pode ser obtuso, se ele pode ser ângulo raso, reto, né? E agudo. Mas o importante é você saber que ele divide um ângulo em duas partes. Ok. Bom, nesse primeiro exemplo aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, já vocês visualizarem aí, um ângulo de 90 graus chamado de um ângulo reto. Tá? O ângulo que é um ângulo de 90 graus possui esse formato aqui de um quadradinho unindo as duas semirretas, né? Eu tenho aqui a semirreta A, a semirreta B. O ponto de origem é chamado de vértice. Tá? Vértice. Não estou mandando ninguém se vestir, não. Sei que todo mundo está vestido. Vértice é o encontro das duas semirretas, tá? Então, bem aqui nesse pontinho eu estou sinalizando, é o vértice. Tá? Então, tu tem a reta A, tem a reta B, e o vértice aqui simbolizando o O, de origem, da onde sai a reta, tá? É o ponto de origem. Nós já vimos isso no ano passado, inclusive esse ano já trabalhamos um pouquinho aí, ok? Beleza, então tu sabes que de A para B, tu tens o ângulo de 90 graus. Então eu vou traçar a bissetriz. Teoricamente a bissetriz divide esse ângulo ao meio, então eu vou colocar aqui essa semirreta, que eu posso identificar de semirreta C. Tá? Então eu tenho uma semirreta de A para O, melhor dizendo, de O para A, de O para B, e do O para C, que é a bissetriz. Também é tortinha essa bissetriz, vou só ajeitar para ficar bacana para vocês aqui. Pera aí. Pronto, agora. Então, se eu tenho um ângulo de 90 graus, eu posso deduzir que, né, de A para B, eu tenho um ângulo de 90. Agora, de A para C, isso, vou ter um ângulo de 45 graus aqui. E qual é a medida do ângulo de B para C? Também 45 graus. Então, essa é a função da bissetriz, certo? Dividir o ângulo em que as duas partes, né, encontradas sejam ângulos congruentes, ou seja, medidas iguais, ó, 45 e 45. Essa é a bissetriz, ok? Outro exemplo, meus queridos.
Eu tenho um ângulo aqui, ó, aberto maior que 90. Vamos ver se vocês lembram como é que eu classifico esse ângulo aqui. O ângulo que é maior que 90 é o ângulo obtuso. Muito bem. Então, eu tenho um ângulo obtuso. Eu vou deduzir aqui que de A para B, eu tenho aqui 120 graus, no sentido anti-horário, tá? Eu tenho aqui 120 graus, ok? E eu quero determinar a bisetriz para esse ângulo. Então, eu vou aqui traçar uma bisetriz bem no meio, tá? Bisetriz C. Ah, professor, as semi-retas só podem ser A, B e C? Não, estou só dando exemplo. Você pode estar enumerando, né? Colocando aqui qualquer letra do alfabeto, identificando cada uma reta. Lembrando que você tem que seguir uma ordem alfabética. A, B, tu pode colocar EF, X, Y e assim sucessivamente, ok? Deu para entender, né? Então vamos lá. Então, se de A para B eu tenho uma medida de 120 graus, a semi-reta C dividiu esse ângulo em dois lados congruentes, em dois ângulos congruentes. 60 graus de A para C e de B para C também 60 graus. Olha aí, tá? É a função da bisetriz, ok? Ótimo, tá? Pelo livro didático de vocês vão estar vendo aqui algumas atividades, alguns exemplos, tá? Como esse que eu vou passar para vocês. Em apenas uma semi-reta, onde há dois pontos, tá? E você vai traçar aí a bisetriz. Professor, como é que eu posso traçar uma bisetriz se eu tenho apenas uma semi-reta? Lembrem vocês, ponham na barriga já, na cabeça de vocês, que a bisetriz ela vai dividir uma medida em duas medidas iguais, podendo ser ângulos ou medida qualquer, tá? Vamos lá. Eu tenho apenas uma semi-reta, tá? Então eu estou especificando aqui que de A para B, ó, A, O, B, tá vendo? Ó, de A, ponto de origem e o B. Então tem um chapéuzinho em cima, isso significa a medida do ângulo, né? Vão logo relembrando isso, nós vimos isso bastante no ano passado, no 7º ano, tá? Então tá identificando aqui que de A para B, o ângulo AB mede 30 graus. Ou seja, essa medida aqui desses dois pontos, ó, esses dois pontos em paralelo, tá? Eu tenho a medida de 30 graus. Vou melhorar aqui para vocês. 30 centímetros, tá? Para não confundir a cabeça de vocês. Ó, 30 centímetros de A para B. Eu posso traçar uma bisetriz aí? Posso sim, né? Trabalhando conceitualmente a bisetriz, eu tenho que botar bem aqui, tá? No olhômetro aqui, né? E vou traçar uma bisetriz aqui bem no meio, tá? Então, essa bisetriz, ela vai transformar essa semi-reta, que é essa medida, em duas medidas congruentes. Se de A para B eu tenho 30 centímetros, tirar isso aqui, tenho 30 centímetros, então, suponhamos que esse ponto bem aqui, tá, que é o ponto de intersecção das retas, é chamado também de ponto médio, tá? De ponto médio, tá lá no teu livro, naquele retângulozinho verde, tá? Especificando tudinho, o que é um ponto médio, o que é uma bisetriz, tá? Então é o ponto médio, tá? Eu tenho aqui o ponto médio, onde eu tracei essa reta, tá? E eu tenho dois lados, duas medidas iguais agora. Aqui com certeza eu vou ter 15 centímetros e desse outro lado 15 centímetros, porque do ponto A para o ponto B eu tenho 30, né? Tinha 30, agora eu tenho 15 de A para o ponto médio e de B para o ponto médio. Tu podes até estar colocando aqui esse ponto médio, tá? Um Mzinho, significando ponto médio. Depois a gente vai descobrir outra finalidade desse M, tá? Então, a bisetriz, ela conceitualmente ela divide o ângulo ao meio e também outras medidas, tá? Para que essas medidas se tornem congruentes. E a partir do momento que a tua semi-reta, a tua bisetriz divide, tá? Aonde ela interceptar aqui a outra semi-reta, lá é o ponto médio, ok? Beleza, Creuza? Tá?
Esse outro exemplo aqui embaixo eu vou dizer como, nunca, jamais, never, forever você deve fazer. Ó, eu posso dizer que essa semi-reta que eu coloquei bem aqui é uma bisetriz? Nunquinha, né? Por quê? Se aqui é meu ponto médio, tá? Se eu acredito que aqui seja meu ponto médio, meu trabalho, na minha atividade, o ponto médio. Tu acreditas que de A para o ponto médio é a mesma medida do ponto M para o B? Não, caradinho. Nunquinha. Aqui, ó, dá para ver visivelmente. Agora, vai marcar lá dizer que é bisetriz, tá? Que não é. Dividiu, mas desproporcionalmente, tá? Então, se está desproporcional, não é bisetriz. A bisetriz deixa as medidas com lados concluintes iguais. Ok? Então, bisetriz explicado para vocês. Ok? Vamos passar para esse outro lado e nós temos agora outra camarada aí, a mediatriz. Né? Mediatriz, dois nomes bacanas. Bisetriz e mediatriz, certo? Ok. Já pensou tu encontrar uma mulher, como é o teu nome? Uma gatinha lá, ela vai dizer, ah, meu nome é mediatriz, o teu outro é Beatriz, ou bisetriz, aí tu vai lembrar da aula do professor Edson, vai dizer, rapaz, o mundo tá perdido. Então vamos lá, olha só, presta atenção, galera de mamão, aqui ó, mediatriz. A mediatriz, eu deixo já o fio da meada para vocês, tem aqui ó, medidas, tá? Nessas medidas, tu encontrou aqui o ponto médio a partir da bisetriz. Entendeu aí? Moleza, né? Então tá aqui, ó. Agora, como é que você vai identificar a mediatriz? Professor, o mesmo ponto médio? Não. Presta atenção. O ponto médio é quando realmente tu tens uma bisetriz, tá? O ponto médio é quando realmente a bisetriz existe de fato, certo? Ó, ponto médio, aqui ó, expliquei para vocês. A mediatriz tu vais encontrar através de um ângulo de 90 graus. A mediatriz você vai encontrar a partir do momento que tu traçar duas semi-retas e na construção dessas duas semi-retas tu tens um ângulo, pelo menos um ângulo de 90 graus. Aí sim tu vai ter uma mediatriz, tá? Eu tenho dois exemplos aqui, ó. Eu tenho um com a mediatriz pronta, tá? Nesse caso, professor, lá no exemplo da bisetriz é uma mediatriz? Sim, também é uma mediatriz, tá? O ponto médio que você encontrou aqui está representando também uma mediatriz, certo? Aqui, ó, tu tens a mediatriz que eu coloquei o M dentro do ângulozinho de 90 graus, ó. Tá entendendo? Então, é uma característica bem peculiar aqui da mediatriz, ok? Olha esse outro exemplo aqui. Eu tenho três semi-retas, vamos supor R, S e T, tá? R, S e T. Quais são as retas que estão identificando aí uma bisetriz? Olha para cá. Vou dar aí um minuto para vocês. Acabou o tempo. Não tem nenhuma bisetriz, porque não tem nenhuma semi-reta transformando dois lados congruentes. Tem? Não, tá? O que é que você vai ter aqui? Uma mediatriz. Vamos identificar quais são as retas que representam a mediatriz aí? Ó, a reta R e a reta T, porque elas estão aqui, ó, construindo ângulos de 90 graus. Ok? Moleza de entender, não é isso? A reta S está perpendicular, tá? Está na transversal à reta T. Tá? Tá intersectando aqui, ó. Tá. Porém, esses ângulos aqui, que eu vou fazer até de azul para não confundir vocês, esses ângulos aqui, ó, tá? Não são ângulos de 90 graus.
Então não vão ser uma mediatriz aí. Tu não tem uma mediatriz entre a reta S e T, ok? Mas tu tem a mediatriz entre a reta R e T, porque a mediatriz ela é encontrada através de um ângulo de 90 graus. Ok, meus queridos? Beleza, Creuza? Espero que vocês tenham entendido essa aula aí sobre bissetriz e mediatriz, ok? Estejam revendo as páginas, tá, dos assuntos. É importante que vocês leiam o conteúdo, o assunto, para entender melhor essa nossa aula. Um abraço a todos, até a próxima, galera!